tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje aqui ao meu lado é Celso Martinelli, diretor da YouLiving Brasil Administração Hoteleira, especializada em moradia estudantil e a primeira rede brasileira profissional nesse segmento. Celso, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem, muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com o nosso convidado, é marketing de nicho. As moradias estudantis podem tornar-se um bom investimento? A gente vai, dentro desse olhar da semana, falar, entre outros assuntos, sobre qual é o modelo de negócio dessa primeira administradora hoteleira especializada em moradia estudantil no Brasil. Também quais as características do mercado de moradia estudantil, tanto aqui no Brasil como no mundo. E qual o potencial de crescimento desse nicho de mercado em nosso país. E aqui ao meu lado, como sempre, está Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Bem-vindo, Celso. Bem-vindo Vai, a você. tudo bem? Tudo ótimo. E bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Quero convidar você para votar na nossa enquete do dia lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: se você fosse estudar fora de sua cidade, optaria por, primeira opção, alugar um imóvel independente; segunda opção, morar em uma república; terceira opção, alugar um flat ou unidade hoteleira. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado e o Celso comenta com a gente. Eu já conferi o resultado aqui. Tá interessante, hein? Eu não sei, quero ver que mudanças que vai ter até o final do programa com as explicações do Celso Martinelli. Então, já temos no mercado aqui uma rede de hospedagem focada em atender às demandas específicas de estudantes universitárias. Trata-se da YouLiving, uma empresa voltada para a construção de edifícios próximos a universidades, com características especiais planejadas para atender ao perfil desse público. Nessa edição do Urban View, o Celso Martinelli vai contar para a gente como funciona esse tipo de produto, sua demanda no mercado brasileiro e as experiências internacionais do segmento. Eu vou começar com a primeira pergunta, justamente falando a você o seguinte: qual é o modelo de negócio da YouLiving, dessa administradora hoteleira especializada em moradia estudantil? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, esse é um trabalho que eu e meu sócio a gente já vem fazendo há muito tempo, de pesquisa, entender primeiro o mercado de moradia estudantil no Brasil, né? A nossa realidade hoje. Fomos rodar o mundo um pouco para conhecer o mercado lá fora, que é um mercado sólido, consolidado e já tem o seu próprio nicho já bem consolidado. Aí, em cima disso, nós criamos um modelo que se caberia ao Brasil. Então, hoje, o que seria a moradia estudantil? Hoje nós temos, então, um mercado que ele é totalmente informal, né? Ou seja, são pessoas individuais que acaba fazendo um prédio de um andar, 2 andares, ou pega uma casa e reforma, ou faz uma república, ou então faz a chamada kitnet, tá? Mas é tudo, vamos dizer assim, basicamente sempre pensando só na moradia. Porque às vezes não oferece um serviço, não oferece nada. Então, ou seja, está aqui o apartamento, esse... É uma simples intuição, né? A pessoa tem um imóvel, tem dinheiro para investir. E vê que é um nicho, esse né? imóvel, porque sabe que tem uma universidade ali na cidade. Sem dúvida. E acaba atendendo, até porque a demanda está ali batendo na porta, né? Sem dúvida. Você vê, tem cidade, por exemplo, uma cidade como São Carlos, é uma cidade totalmente universitária. Tá? Então, é um mercado que gera vamos dizer, um investimento, vamos dizer assim, muito grande no mercado. Então, o que acontece? Aí vai acabar surgindo isso. E a proposta da YouLiving é bem diferente. A proposta da YouLiving, como eu sou da área hoteleira já há muito tempo, nós criamos praticamente uma rede, como se fosse uma rede hoteleira, tá? Mas com especialização em moradia estudantil. Tá? Então, vamos chamar assim, flats para estudantes, basicamente então, isso. O modelo de negócio é um modelo, digamos, com base na hotelaria. Na hotelaria, tá? Que são serviços. Que você pode alugar digamos, por pequenas diárias ou pode alugar por um período Então, o que grande. acontece? O que a gente quer dizer, por que nós temos a hotelaria dentro do sistema? Porque hoje no mercado não oferece nada de serviço. Por exemplo, não oferece uma recepção 24 horas, não oferece limpeza de quartos. Tudo você tem que procurar, tudo você tem que ir atrás. No nosso caso, não. No nosso caso, o empreendimento nosso, ele além de ter o apartamento, tá? Que ele é individual, tá? Ele tem também as áreas comuns, onde ele pode fazer
uma integração, então você tem biblioteca, salas de estudos, você tem uma academia, você tem uma loja de conveniência, por exemplo, que você pode comprar um cartucho de tinta ou uma torta congelada, tá? Além disso, você tem essa portaria 24 horas de limpeza de quarto pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Então, isso é a base do negócio. Então, é como nós falamos, ou seja, você tem uma vida, tá? E é lógico que tudo isso você tem um apartamento, entendeu? Existem regras específicas para esse tipo de empreendimento? Quer dizer, esses jovens que estão indo morar lá, você já me contou disciplina. O que eles estão recebendo, o que eles precisam existe uma mentalidade no mercado que o estudante quebra tudo, né? Que o estudante só bagunça. A gente sabe que o universitário brasileiro é festeiro, né? Mas por incrível que pareça, o que a gente tem visto no mercado, tá? Que esses produtos que já existem, assim, que são empreendimentos, por exemplo, nós estamos com um empreendimento de 53 apartamentos no interior de São Paulo, onde os universitários que já moram lá já há alguns anos e tal, não se tem um problema, não se tem nada. Então, por isso que eu falo, hoje eu separo um pouco os universitários, né? Então, hoje você tem os universitários que de fato estão querendo ser alguma coisa na vida, que estão buscando ser profissionais, que estão buscando, vamos dizer assim, ficar rico com 25 anos, tá? E vai ter aqueles que são realmente os bagunceiros, que esses vão para a República mesmo. Esses vão alugar uma casa, um grupo de pessoas, e aí eles têm a total liberdade, tá? Mas o que nós estamos buscando é esse outro universitário e que ele realmente se comporta muito bem. Você entende? É uma coisa assim, porque o que existe um pouco é que no primeiro ano, como é o primeiro ano que ele está saindo da casa dos pais, né? Então ele está começando, então, mas a maioria, muitos são tímidos, então muitos entram até em depressão, por incrível que pareça, eles ficam quietinhos no canto, tá? Então o nosso propósito é justamente estar presente nisso, tá? Então ele vai estar no empreendimento, onde tem um gerenciamento, onde tem toda ali uma comunidade, na realidade é uma comunidade. Só ainda dentro dessa questão do modelo do negócio, vamos supor, a pessoa, acho que a intenção básica aí desse modelo de negócio é você oferecer o aluguel, né? Ou seja, a pessoa faz uma estadia de média, longa duração dentro desse imóvel. Agora, se você quiser comprar uma unidade dentro desse imóvel, você pode comprar? Então, nós na realidade, nós estamos estudando alguns projetos para fazer no sistema Condotel, tá? Ou seja, venda de unidade 100% no pool, mas que a pessoa pode comprar a unidade, tá? E colocar no pool. Então, esse é um modelo, nós estamos trabalhando 2 empreendimentos nesse modelo e que realmente para o investidor é uma nova opção no mercado, né? Porque você tem lá escritórios, você tem investir nos hotéis ou em residenciais e agora tem a opção que seria de moradia estudantil. É um nicho de mercado que só aumenta, né? Você não diminui o número de universitários. É um mercado que já foi provado, principalmente nas pesquisas que a gente viu lá no exterior, que é o único mercado imobiliário que nas crises não cai. Tá? Pelo contrário, ele até aumenta. Por exemplo, uma coisa que aconteceu na Espanha, com toda a crise que a Espanha passou, nunca se teve tanto alunos tentando voltar para as universidades para fazer reciclagem. Então, nós temos lá uma grande, vamos dizer, empresa lá, que é a Mellon District, que é vamos dizer assim, um parceiro nosso, que a gente sempre teve lá com eles, que eles nunca tiveram tanto movimento como tiveram na época de crise. Então, ele além de ser um projeto imobiliário atrativo para investimento, imobiliariamente falando, né, porque é um produto que você não vai ter amanhã depois diminuir o mercado, tá? É um mercado carente, não existe hoje nenhuma empresa profissional no mercado. Vocês são a primeira aqui no Brasil? Somos a primeira empresa profissional com estrutura corporativa, vamos dizer assim, com regras de convenção de condomínio, da moradia. Então, se eu entendi, vamos ver se eu só repassava se eu entendi. Então, existe um modelo onde vocês constroem um hotel, esse hotel, vamos supor, é de vocês, ou talvez de investidores. Tem um grupo de investidores por trás,
mas não foram vendidas as unidades. E tem um segundo modelo que seria o condotel, onde você pode colocar parte das unidades ou o todo das unidades à venda e a pessoa pode comprar isso como investimento. Exatamente. Então, digamos, é um investidor institucional, né, e um investidor, como é que se fala, do varejo, vamos chamar assim. Exatamente. Agora, se o cara quiser comprar e usar para ele também pode... Não, tem só no pool. Quer dizer, se ele então comprar, ele compra... Se ele comprar para o filho dele, por exemplo, ele compra a unidade como investimento, porque o filho vai ter que pagar um aluguel para morar. Vai ter que pagar um aluguel. Porque então esse modelo de comprar para uso do filho durante 4, 5 anos não é o nosso modelo. O nosso modelo é justamente porque como o nosso é um hotel, tá? E nós trabalhamos, nossos contratos são contratos hoteleiros, né, de hospedagem, então não tem como, e também mistura, né? Se o pai, é como foram os flats, né? Os flats hotéis. Por que eles tiveram problema? Porque você tinha o morador e tinha o hoteleiro. Então, ou seja, o morador ele tem uma necessidade e aquele do hotel tem outra. E os dois juntos não davam certo. Tá? Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Quer dizer, o aluno que for morar, que ele é dono da unidade, que o pai comprou alguma coisa, aí as regras vão ser se segurar, né? Como ele tem o direito de propriedade, ele tem uma série de coisas, fica difícil. Então, para que haja um controle geral, tem que ter esse sistema. E o Living é nova, é recente. Vocês já têm algum empreendimento em operação no Brasil? Nós estamos seguinte, ou está em fase de implantação? Então, na realidade, nós estamos o seguinte, o meu sócio e eu, nós estamos praticamente desde 2011 trabalhando full time nesse projeto, que era estruturar um modelo de negócio, estruturar um modelo de uma rede para o Brasil, selecionar cidades, né, cidades que, vamos dizer, que teriam um nicho de mercado já de entrada, e aí ir para mercado. Então, esse ano 2014, nós estamos indo para mercado justamente para colocar os primeiros empreendimentos de pé. Então, agora que vocês vão lançar os primeiros empreendimentos. Exatamente. Então, agora nós temos um modelo que é o modelo de conversão. Então, por exemplo, o proprietário, ele tem um prédio e ele quer transformar no nosso projeto. Aí você faz um retrofit então, no prédio. Então, faça um retrofit no nosso projeto, adapta e começa a operar. E o outro modelo é o modelo novo, né? Ou seja, o projeto que sai do zero. Compra o terreno e constrói o prédio. Exatamente. Então, nós temos já alguns projetos, já algumas cidades, já com terrenos, algumas cidades com terrenos comprados, com projetos em prefeituras, outros projetos em negociações. E é o que nós estamos começando esse ano, mas assim, vamos dizer assim, ainda devagar, né? Porque é um mercado novo, é uma nova cultura. Então a gente está indo meio... Quer dizer, vocês preveem que vocês estejam operando, se tudo correr bem, isso por volta de, no mínimo, 2015, 2016, ou até mais? Nós temos já praticamente 2 empreendimentos, um que nós estamos, esse de retrofit, que seria para agora esse ano ainda. Ainda esse ano. Esse ano. E um outro novo que vai ficar pronto agora o ano que vem. Tá? Então esses dois já começam a operacionalizar. Curto prazo de tempo, vocês já vão estar com unidades. E outros retrofit que a gente está analisando, né? Maravilha. E o retrofit é justamente para você antecipar um pouco os novos, né? Sim, porque os novos aí é 2016, o edifício 2017, já está construído, fica muito mais fácil adaptá-lo, né? Muito bem, estamos entrevistando no Urban View de hoje Celso Martinelli, diretor da You Living Brasil Administração Hoteleira, especializada em moradia estudantil. E agora eu vou te perguntar o seguinte, vamos falar um pouco de arquitetura, de projeto, né? Quais são as características no desenvolvimento de um projeto, e vocês também devem ter observado muito isso lá fora quando fizeram benchmarking, que esse tipo de projeto de moradia estudantil deve apresentar para fazer sucesso, digamos, entre o estudante? Na realidade, vamos dizer assim, o modelo de projeto nosso, lógico que ele foi adaptado à nossa realidade, né? Ou seja, às nossas necessidades. A grande dificuldade maior que a gente encontra é você fazer um projeto ideal, adequado, com um valor que você possa também atender o universitário, né? Ou seja, fechar a conta. Porque não adianta você fazer demais e o universitário está fora do que ele está acostumado a pagar. Então, nós sabemos qual é a faixa que o universitário gasta hoje de moradia. Quando a gente fala moradia, não é só aluguel, porque tem internet, tem a televisão, tem lá a garagem, tem a luz, tem água, gás,
tá? A alimentação está sempre fora, isso é sempre, às vezes cada um procura fazer da sua maneira. Então, ou seja, aí nós criamos um modelo onde que nós temos o seguinte, você tem projetos que vai de apartamentos de 12 metros a 34 metros. Tá? O que define isso? É a pesquisa. Por exemplo, a Urban System fez uma pesquisa para a gente numa cidade, onde ela detectou qual é o mercado que tinha, qual é o potencial de valor de teto que eu teria para alugar e qual é a preferência, né? Se o aluno mora sozinho, se mora em 2, se mora em 3. Tá? Em cima desse estudo, a gente define o mix. Então, de repente, eu vou ter apartamentos padrões de 18, 20, 24 metros, por exemplo. Então, essas metragens, esses serviços, essas características do projeto podem variar de cidade para cidade? Isso. Os serviços não. Os serviços nós temos o seguinte, todos os nossos empreendimentos, se vai um empreendimento de 53 apartamentos ou um de 531 apartamentos, por exemplo, todos eles têm recepção 24 horas, tá? Porque nós entendemos que o universitário, principalmente os pais que moram longe, eles precisam saber que tem alguém que está lá 24 horas do lado do filho, tá? Então, no nosso caso, por exemplo, se o aluno estiver morando lá e tiver uma dor de dente às 2 da manhã, nós temos como socorrê-lo, tá? Então, esta recepção existe em todos os empreendimentos. E é uma recepção ao estilo hoteleiro. Ela é de long stay, né? Não, então, ela é, vamos dizer, é mais como se fosse uma conciergerie. Tá? Basicamente é isso que é morador, né? Você não tem... nós temos alguns empreendimentos, nós temos o short stay. Então, vamos dizer assim, para a pessoa ficar uma semana, 5 dias, os pais que vêm visitar os filhos, querem se hospedar. Aí seria uma percentagem do empreendimento? Isso, por exemplo, 5 a 10% das unidades que é short stay. Que aí já são mobiliadas, provavelmente, já tem todos os nossos apartamentos são mobiliados, todos. Então, você tem lá a Smart TV, que você usa como monitor, né? Então, o aluno pode usar a televisão como monitor. Então as unidades dos estudantes já vêm todas equipadas? Todas mobiliadas. Como se fosse realmente uma unidade. Eu chamaria assim a equipagem básica, porque eu não dou roupa de cama, eu não dou travesseiro, cabides, essas coisas. Mas ele tem o colchão, que normalmente é uma com bicama, ele tem a televisão, que é uma Smart TV, que ele pode usar como monitor para ele tem armários, guarda-roupa, tem mesa de estudo, enfim, tem alguns lugares que tem até poltrona para ele ler um livro, alguma coisa assim. Agora, você estava comentando do benchmark mundial que você fez até chegar nesse projeto, na elaboração dele. Existe alguma peculiaridade muito específica, fora essa questão, por exemplo, que você citou da portaria? O brasileiro a gente sabe que é muito família, quer dizer, como é isso? Então, na realidade, vamos dizer assim, as recepções dos empreendimentos lá fora, eles são, vamos dizer assim, menos família, vamos dizer assim, são mais, vamos dizer, uma recepção, está ali, informa e coisa e tal. No nosso caso, nós fizemos questão justamente de ter um modelo que é como se fosse substituindo a família da pessoa, principalmente para o universitário, o primeiro-anista, que a gente entende que o primeiro-anista é aquele que mais vai vir no empreendimento, porque ele chega na cidade, ele passou no vestibular, ele tem 30, 60 dias para achar um lugar para morar. Aí é aquele desespero, correr imobiliária, tem que mobiliar o apartamento, às vezes precisa de fiador, você precisa, sabe, dividir, não conhece ninguém e tal. E o nosso projeto não, ele é tudo pronto, né? Ou seja, você tem tudo, você tem internet 24 horas por dia, com grande velocidade, porque hoje o universitário, você falar se ele quer uma cama ou internet, ele prefere internet. Com certeza, sem sombra de dúvida, né? Outra coisa, a localização desses empreendimentos pesa muito na concepção do projeto? Quanto mais próximo, obviamente, da universidade, imagina. No Brasil, nós temos a questão seguinte, que só praticamente 20% dos universitários têm carro. Tá? Ficam nessas cidades, né? Porque às vezes os pais têm medo de dar um carro numa cidade que não conhece ninguém, coisa e tal. Então, praticamente só 20% tem. Então, ou seja, o meio de transporte é muito importante. Tá? Então, a gente procura sempre estar da universidade principal na cidade, porque o nosso empreendimento é sempre para a cidade. Tá? Ou seja, é um empreendimento que é para atingir todos os universitários que são de fora e que moram na cidade.
o nosso projeto para atender tudo isso. Mas a gente sempre fica próximo de uma universidade, a principal, uma federal, né? E aí a gente procura estar desta principal num raio de 1 a 1,5 km mais ou menos. A gente procura se situar e de preferência entre 2 pontos, a universidade e o centro da cidade. Por quê? Porque o aluno ele pode ir para as baladas, né, e pode ir para a faculdade. Então, se ele ficar neste caminho, o empreendimento é o melhor dos mundos, né? Maravilha. Estamos entrevistando no UrbanVille de hoje Celso Martinelli, diretor da YouLiving Brasil, administração hoteleira especializada em moradia infantil. Posso lembrar o e-mail para o pessoal participar? Estudantil. Pode ser infantil. Poxa vida, acho que você me interrompeu aqui, eu perdi o norte. Mas sim, Sandra Lanza vai convidar vocês a participarem do programa. E-mail para você participar. Você pode participar ao vivo com a gente aqui no UrbanVille. Você que está nos assistindo via site da Urban Systems. O UrbanVille é toda quarta-feira, das 17 às 18 horas. E o nosso e-mail para você mandar a sua questão, o seu comentário, a sua pergunta e tudo mais é urbanville@urbansystems.com.br. Maravilha. Celso, quais cidades que a YouLiving vem apostando para o sucesso desse tipo de produto? Hoje nós estamos focados mais na cidade de São Paulo e no interior de São Paulo, tá? Apesar que a gente está em Minas também, que é um grande polo universitário, mas a gente está focando mais na cidade de São Paulo interior. E aí nós estamos vendo Piracicaba, São Carlos, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Mogi. Enfim, são cidades que têm um mercado universitário já sólido, muita gente de fora, que para nós o que interessa é ter um mercado que não é da cidade, né? Então, que é o que nos interessa. E a cidade de São Paulo, que sem dúvida nenhuma é um... Aí, nesse caso, a gente pode, digamos, ressaltar a importância de um estudo de mercado, porque, em tese, a primeira nota de corte para vocês escolherem é que a cidade tem que ter uma universidade, obviamente, né? Tem que ter estudantes universitários. De fora, de preferência. Isso aí não precisa fazer pesquisa, né? Mas você saber como é que anda essa oferta lá, se esse empreendimento que será lançado lá vai ter demanda, é só através de pesquisa. Então é necessário... Porque, vamos dizer o seguinte, nós temos dados, informações que a gente levando. Hoje nós temos 90 cidades mapeadas no Brasil, tá? Só que cada uma delas tem uma característica, cada uma delas tem vamos dizer, um preço de mercado, uma realidade. Então, ou seja, a partir do momento que a gente define uma cidade, porque a gente sabe que tem um mercado realmente grande, expressivo, se faz uma pesquisa na cidade. E essa pesquisa, normalmente, o que ela faz? É justamente ver o que tem hoje no mercado, quais seriam a melhor região para você fazer o empreendimento, qual é a faixa máxima de preço na cidade para você não... Porque o nosso projeto é para competir com o mercado e não para passar os valores acima do mercado. E em cima disso daí, que a gente cria um mix e o tamanho da unidade, se vai ser 50, 100, 200 ou 300 apartamentos, tá? Então é com a pesquisa. Bom, nós falamos aqui dessa questão da pesquisa no Brasil, mas como você mesmo já falou, vocês fizeram desde 2011 uma forte pesquisa em vários países para ver como é que funciona esse mercado. Eu queria que você contasse um pouquinho desse período sabático de pesquisa que vocês fizeram. O que tem de bom? O que te surpreendeu? Quer dizer, uma história, um país, um modelo, alguma coisa que você falou assim, puxa vida. Primeiro, eu diria o que mais chocou a gente é que o Brasil está totalmente, não existe para o mercado estudantil universitário mundial, né? No Brasil não existe, não faz parte do mercado. Por quê? Porque não tem nada. E não consta das estatísticas oficiais do mercado imobiliário brasileiro, ninguém sabe nada, ninguém conhece nada. Então a gente ficou até um pouco chocado, apesar de a gente saber da nossa realidade, e que hoje nós, através da YouLiving, a gente já está participando de alguns eventos internacionais. Por exemplo, meu sócio, o Juliano, teve o ano passado já num evento na Holanda, que é um evento onde reúne empresas especializadas em moradias, grupos de investimentos, universidades, para discutir um pouco a moradia estudantil no mundo. E agora, pelo menos, nós estamos fazendo parte deste evento
E o meu sócio foi até convidado, deu palestra, coisa. Então, a gente está começando a se inserir um pouco nesse mercado mundial. O que existe é que é um mercado já sólido, já assim que a gente vê o quanto nós ficamos parados no tempo. O pessoal já sem começou perceber. há bastante tempo atrás. Você pega na Holanda, tem uma empresa lá que hoje é uma fundação, que é a Duvo, que a primeira moradia que eles fizeram foi em 1945. Tá? Então, quer dizer, hoje eles estão na geração de, vamos dizer, de inovação, né? Porque, como a gente falou, os universitários hoje são mais exigentes, eles querem mais privacidade, eles não querem dividir um banheiro com 4 ou 5 mais, tá? Por isso que as nossas unidades, todas elas têm banheiro privativo, tá? Todas elas. Então, ou seja, aí a gente começou a sentir, ver, e a gente começou, lógico, a deslumbrar, você entende? A gente sonha e começa a imaginar trazendo isso para o Brasil. Uma pergunta curiosa, quem foi, você ou teu sócio, quem foi o primeiro que falou, pô, tem isso aqui? É o famoso insight, como a Sandra disse. Que momento que aconteceu isso? Na realidade, vamos dizer o seguinte, como eu morei lá fora há algum tempo, que eu me formei em hotelaria na Suíça, e eu já tinha um pouco essa questão de moradia, porque eu morei lá e via e tal, isso, aquilo. É uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça. Lá na Suíça já tinha esse tipo de modelo? Já morei num lugar assim. Você morei, num lugar focado em moradia estudantil? Era uma escola hoteleira, mas que tinha toda a moradia independente, com todo o serviço, uma série de coisas. Então, ou seja, aquilo me ficou na cabeça, porque realmente a gente não conhecia nada disso no Brasil. E aquilo ficou na cabeça, foi indo. E eu comecei como eu trabalho na rede hoteleira, né? Eu sempre trabalhei na hotelaria, estou acostumado a montar redes hoteleiras. Aí comecei a desenhar o que poderia ser uma coisa interessante para o hoteleiro, né? Ou seja, um negócio que é fácil de administrar, que você possa ter uma boa rentabilidade, trabalhar principalmente com um público que você pode estar sempre inovando, né? Que o universitário é uma inovação permanente. E aí comecei meio que desenhar alguma coisa, tá? E isso daí foi tomando um pouco, um certo volume, mas era uma coisa que parecia sonho ainda, né? A gente conversava... Era o famoso plano B. É aquela coisa que você comentava assim com as pessoas, sabe? Aquela faz... Às vezes o pessoal fala assim, nossa, que legal, pô, me conta quando você fizer. Tal. Então, aí eu fiz um primeiro trabalho de uma consultoria para uma incorporadora, de um projeto praticamente quase 100% para universitário. E aí onde eu conheci esse meu sócio atualmente. Ele tinha 18 anos na época, né? Não, ainda não. Que ele é engenheiro civil, então ele veio da área de construção, incorporação. E aí a gente realmente, ele também tinha ideia de fazer um negócio próprio e tal, e aí casou, deu certo. E o que foi interessante é porque nós temos um projeto próprio. Tá? Então, ou seja, não é só uma administradora, é um administrador com um projeto próprio. Tá? Então, aí essa experiência dele nessa área juntou com a minha na operação e a gente criou um projeto que veio da operação. Então, primeiro a gente pensou na operação para fazer o projeto arquitetônico. Agora, uma dúvida minha, é uma coisa nova, você mesmo colocou que é uma coisa totalmente nova no Brasil. Como é que isso está sendo divulgado? Como é que esse estudante está tendo acesso? Existe uma conexão com as universidades? Na realidade existe aquela questão seguinte, você tem a vantagem e a desvantagem de ser novo, né? A vantagem é justamente porque é uma coisa que acaba interessando todo mundo conceitualmente. Todo mundo acha bonito, vê, entende, não precisa falar muito que existe mercado, tá? Mas só que quando você vai, né, para as vias de fato, trabalhar, a hora que vai desenvolver, a hora que precisa pôr o investidor e tal, aí, nossa, primeiro não tem referência, não tem histórico, não tem nenhum no país, como é que... Aí mas vira nessa hora o benchmarking com o exterior não resolve. Não resolve. Não resolve. O pessoal tem medo de diferença cultural Principalmente, existe sempre uma coisa, né? O novo, né? O brasileiro ele é muito conservador, ele gosta de ser inovador, mas sempre como sendo o segundo, não o primeiro. Então, ele vê o primeiro dando certo, todo mundo corre para não mais. Então, é o que a gente fala, o segundo está cheio querendo ser o segundo, o primeiro é mais difícil.
Então, ou seja, isso cria uma série de dificuldades se por os primeiros empreendimentos. Por mais que você tenha essas parcerias, todo esse histórico e tal, mas na hora de fazer o cheque, a coisa vai mais devagar. Então, o que a gente procurou? Primeiro é buscar aqueles parceiros, investidores, desincorporadores, consultores ou empresas de pesquisas, tudo, aquelas que buscam de fato o novo. Mas o novo com o pé no chão, né, com risco mínimo de risco possível e tal. E aí a gente começou a criar algumas frentes. Tá? E aí a coisa realmente a gente está conseguindo andar. E aí no segundo momento é que vem o universitário. Tá? O universitário, ele vem o seguinte, como a gente faz pesquisa, a gente tem o contato, né? Por exemplo, esse projeto que eu estou fazendo aí numa cidade do interior, estou fazendo um trabalho lá para analisar um pouco o projeto para a gente assumir, então já tem os moradores lá, né? Então a gente está em contato, a gente conversa. Então é que para eles também tudo muito novo que eles nem acreditam, porque às vezes você tem empreendimentos que oferecem cama de concreto, porque é para estudante, tá vendo? Então, para eles acham assim, será que é verdade que vão fazer uma coisa dessa para a gente? Ou até acho com medo natural, será que isso não vai custar muito caro? Se assusta, então por isso que a gente tem o nosso valor para trabalhar com preço de mercado, então, ou seja, isso a gente sempre coloca. Só que no final da pesquisa, por exemplo, que nós tivemos numa cidade aí, que no final todos eles, 95% falaram que morariam, mas sem sombra de dúvida. Agora, quem é o primeiro que nós entendemos que vai meio que, não é obrigar, mas o primeiro ano do aluno, quem resolve são os pais. Tá? Então, para um pai, você falar para um pai, né? Eu, como tive minha filha que estudou lá fora há muito tempo, eu sei o que é isso, quer dizer, falar para um pai que você vai ter portaria 24 horas por dia, que você tem segurança, que você tem lá uma recepção, que se der algum problema lá na sua filha, no seu filho, tem como atender. Está numa comunidade universitária. Se ela tiver uma dificuldade em uma determinada matéria, pode até estudar com uma amiga que estuda, que tenha facilidade. Tá? Por exemplo, nesse empreendimento lá que a gente viu, só de uma classe tem 7 morando junto, num curso de medicina. Tá? Então, ou seja, é uma comunidade. Você ali tem tudo, tá praticamente imobiliado, você não precisa ficar comprando, os pais ir lá, comprar geladeira, fogão, ficar pondo nos apartamentos. Você tem tudo. Porque se você mobília um apartamento, depois você vai embora, tem que vender tudo. Tá? Então, ter isso daí, você ter esses espaços, essas áreas comuns. Quebrou o meu computador em cima, eu estou lá fazendo um trabalho, tenho que entregar amanhã cedo. Tem uma sala de internet embaixo. Ele desce, vai lá, tem um lugar para estudar. Então a gente percebeu lá fora que essas áreas comuns, onde todo mundo fica, eles vão estudar lá. Quer dizer, na verdade o que você está dizendo é assim, quando o empreendimento estiver em operação, né, quer dizer, você tem um primeiro público-alvo a ser convencido, que é o investidor. Né? Depois que isso se resolve e o empreendimento é lançado, aí tem um segundo público. Aí você tem dois novos públicos, que um é o estudante, que você precisa convencer ele das vantagens de ele optar por lá, e o segundo público, que você lembrou bem, muito importante, são os pais que normalmente, se não bancam integralmente a conta, bancam parte da conta. O que a gente percebeu nas pesquisas é que no primeiro ano são os pais que decidem 100%. Tá? Basicamente é ele que decide, e depois do segundo ano em diante, então aí a gente entende que vai ter muitos que vão sair, vão alugar um apartamento em 2 ou 3. Então vai ser mais já exatamente. Então. Por exemplo, no primeiro ano ele quer morar sozinho. Por isso nós temos a opção morar sozinho ou morar em 2. Tá? Porque o primeiro ano ele quer morar sozinho, porque não conhece ninguém. Mas já no segundo ano, ele já tem alguém da faculdade, ele já vai morar em 2, porque já diminuiu o custo dele e tal, e já mora em 2. E você já tem a segurança de conhecer a pessoa, né? E os pais agradecem. Isso é interessante porque mesmo que esse tipo de moradia fosse voltado para o primeiro anista, como todo ano tem gente estando na faculdade, você de uma certa maneira tem a receita lógico, garantida, lógico, né? Lógico. Aliás, muito bom. Tem uma reciclagem muito grande, se os estudantes ficarem lá e não saírem, é até contrário, porque no ano seguinte nem mais estudante novo não tem onde ficar, precisa construir mais. Eu diria o seguinte, nós estamos nós é um pinguinho ainda no oceano, né? Que hoje o mercado universitário brasileiro é muito grande,
a tendência de sair de casa está aumentando ano a ano, tá? Principalmente agora com essa questão desses exames, você faz o exame nacional e pode entrar em qualquer universidade no Brasil inteiro. Então, eles estão saindo mais de casa, estão se deslocando mais. É que tem ainda uma diferença. Por exemplo, nos Estados Unidos, 99,9% quando vai para a faculdade já sai de casa, tá? Aqui ainda não, tá? Mas está crescendo muito isso. Aliás, nos Estados Unidos, culturalmente, eles praticamente expulsam o filho. Chega, já se te não demos vai, comida, eles já te demos casa e comida até os é 21 anos, agora você cai se não fora. vai, eles colocam para fora. Só uma outra dúvida, como é que, quer dizer, você obviamente você tem a receita aí do camarada que paga a estadia, mas você também tem possíveis receitas acessórias no empreendimento desse, né? É o que nós chamamos de pay-per-use. Um pay-per-use, né? Quer dizer, a partir do momento que você oferece uma lanchonete, uma loja de conveniência, uma lavanderia, etc. e tal, quer dizer, um empreendimento desse, a depender do tamanho que ele tiver, que você falou, tem de 100, 200, 300, até pode ter 500 apartamentos, quer dizer, cabe de repente uma lavanderia. Sim. Como é que funciona isso? Nós chamamos o seguinte, nós temos os nossos empreendimentos acima de 150, 200 apartamentos, nós temos o que nós chamamos como se fosse 3 lojas âncoras, tá? Uma é uma academia, tá? Então uma academia é sempre voltado para o público interno e externo, tá? Então ela é sempre no térreo, como se fosse um mall, tá? Mas voltado para o público externo também. Por quê? Porque a gente quer que esta academia seja um ponto de encontro dos universitários da cidade, não só os moradores. Por quê? Porque amanhã, quando vagar um apartamento, o cara vai querer morar ali, porque ele tem tudo ali. A outra é essa loja de conveniência, que na realidade ela tem são 3 pilares. Uma é uma lavanderia, tá? No sistema de moeda, que você vai, você coloca, lava a sua roupa, seca e tal. Tudo integrado nessa loja de conveniência. Pois um pequeno mini mercado, como eu te falei, que você pode comprar coisas básicas, essenciais para aluno, no preço de aluno também, não é aquela coisa de... E uma cafeteria. Tá? Essa cafeteria você pode tomar um café da manhã, um lanche rápido, alguma coisa assim. Isso também tanto para o público interno como para o público externo. Tá? E a terceira coisa é uma área de eventos. Tá? Porque nós entendemos que para você manter um empreendimento desse ativo, né, interativo com a cidade, você tem que ter alguma coisa que movimente. E esta área de eventos, que normalmente são 3 salas e mais 2 pequenas, com um foyer e tal, mas todos os eventos são eventos voltados para a área educacional. Então, por exemplo, um professor quer lançar um livro, então tem um empreendimento, tá? Palestras, cursos, sabe? Então, tudo que é voltado para a área educacional, essa área de eventos vai ser para isso. Então, isso gera uma receita extra para o empreendimento, ou seja, a pessoa quer limpeza de quarto uma vez por semana, então aí gera um pay-per-use, tá entendendo? Quer alugar um cofre, né? A gente não dá cofre, mas se ele quiser alugar um cofre para pôr dentro do apartamento, para guardar os documentos, a gente aluga. Agora, você está falando em receitas acessórias, me veio uma dúvida agora. Vamos pensar nesse universitário que terminou essa faculdade. Esse jovem, ele é um público novo, é um mercado novo para vocês, talvez, quer dizer, do primeiro apartamento? Na realidade é o seguinte, nós consideramos, tá, que o nosso universitário ele começa com 18 e vai até os 30 anos. Tá? Ele basicamente, ele termina, não vai embora às vezes tão rapidamente. Porque ele, às vezes, ou ele está fazendo reciclagem, ou ele está, sabe? Então, ele vai estar sempre presente, tá? Então, por isso que nós entendemos que o nosso público universitário é de 18 a 30 anos, praticamente. Daí para frente, ele já vai comprar o loft dele, alguma coisa assim. A gente também não pode esquecer a pós-graduação também, né? Exatamente. Sim, o nosso pós-graduação. E às vezes você não estudou naquela cidade, não se formou naquela cidade, mas depois de um certo tempo de formado, você resolve fazer uma pós-graduação e vai para aquela cidade. Cursos de férias, por exemplo, extensão. Tá? Então, essa questão do short stay, por exemplo, a gente entende muito vai ser usado por professores, pesquisadores, cursos rápidos, que a pessoa vai fazer um curso de verão, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? Então, a gente entende que isso...
Muito bem, no Banview de hoje estamos entrevistando o Celso Martinelli, diretor da YouLiving Brasil, Administração Hoteleira. Celso, mais uma dúvida que a gente tem aqui é como funciona a legislação desse modelo, porque a hospedagem em hotel ela é caracterizada por esse short stay, né? Quer dizer, a pessoa vem lá, fica 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e isso é regido por um tipo de legislação. Já quando você aluga um apartamento, tudo é regido, uma casa, um apartamento é regido pela lei do inquilinato. E vocês ficam numa zona uma zona cinzenta aí no meio desses dois, né? Como é que vocês estudaram na realidade, os nossos empreendimentos, eles são lançados como hotéis, tá? Então, é um projeto hoteleiro e realmente por isso que ele tem até um custo um pouco mais caro, porque nós estamos tudo dentro dos padrões hoteleiros, né? Quer dizer, ou seja, o projeto arquitetônico, então você tem sprinkler, você tem todas essas seguranças, né? Às vezes luz de duas emergência, escadas, luz de emergência. Então, além de ser um empreendimento que é interessante, que tem um nível de segurança realmente coisa, tá? E aí a gente trabalha com long stay. Então, são contratos normalmente trimestrais, que às vezes se renovam por um semestre. E são contratos de hospedagem, né? Então a gente não é um contrato realmente da lei do inquilinato, porque normalmente hoje o mercado, o que ele oferece? É um contrato de 36 meses, normalmente 3 anos, o cara assina, avalista, aquela coisa toda, né? O nosso não, o nosso é o que nós chamamos long stay da hotelaria. Mas pela legislação, a duração máxima desse contrato que vocês podem assinar é de 3 meses, renovável? 3 meses renováveis, e você pode renovar por quanto tempo você quiser? Normalmente é 1 ano, né? Normalmente é no máximo 1 ano. Tá? Maravilha, eu queria te fazer uma última pergunta. Assim como existe um mercado de nicho que você viu, né, que você analisou, que é a moradia estudantil, você também deve ter analisado com esses mesmos olhos, existe um outro mercado de nicho no mercado imobiliário que eu acredito que é pouco explorado no Brasil, que é o mercado da terceira idade, né? Muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, quando você chega a um certo patamar de idade, 70 anos, 75 anos, você então, sei lá, vende tua casa, tá? E vai para um residencial que ele é estruturado, ele é planejado para bem atender a chamada terceira idade. Você chegou a analisar esse mercado, você julga que esse mercado é tão interessante, positivo e bom quanto o mercado de moradia estudantil, ou um mercado de moradia estudantil, porque você citou também que o aumento dos estudantes ele é contínuo, né? Ele não decresce, né? Mas também parece que o envelhecimento da população também é uma tendência, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que é interessante, sem dúvida nenhuma, é um outro nicho de mercado, uma outra realidade, uma outra estrutura, quer dizer, bem diferente da nossa, né? Os cuidados são diferentes, tá? Só que o que eu vejo na terceira idade é a questão ainda da cultura, né? Ou seja, hoje você colocar os pais irem morar num lugar por ainda iniciativa assim, própria, ainda é uma coisa que ainda é um tabu, que eu acredito que isso com o tempo vai mudando, mas eu acredito mais num projeto desses, mais a médio e longo prazo. A médio e longo prazo eu acredito. Porque envolve um pouquinho mais o nosso nós já passamos do longo, né? Nós já está atrasado. Muito bem, então eu vou pedir para a Sandra agora consultar aqui ao vivo e a cores os resultados da nossa enquete. Tchararã. Vamos lá, então a pergunta que a gente fez foi: se você fosse estudar fora de sua cidade, optaria por 3% disseram alugar um flat ou unidade hoteleira. 25% disseram morar em uma república e a maioria, 63%, diz alugar um imóvel independente. Ou seja, a maioria reflete que realmente ele é uma coisa super nova, né, Celso? Bem recente. No nosso caso, é uma questão que depois que os empreendimentos estiverem no mercado, que eles puderem comparar e ver, é que aí a gente vai ver a realidade mesmo, né? Eu acredito que o resultado dessa pesquisa reflete um pouco desse desconhecimento, justamente porque é uma coisa que não é. Normalmente, quando você pensa, aqueles que estudaram lá fora, o que foram, eles já conhecem e pegam isso rapidamente, né? Muitos foram fazer agora essa questão de intercâmbio e tal. Então, tem muitos estrangeiros vindo para cá. Tá? Então, isso é uma questão, porque os nossos projetos a gente também faz muito parceria com as universidades, né? Porque, no fundo, nós resolvemos alguns problemas. Vocês são um suporte. Nós somos uma solução para as universidades que têm alunos de fora, tanto estrangeiros como de outras localidades, né?
Maravilha. E a Sandra vai contar agora para vocês quem é o convidado entrevistado do nosso próximo programa Urbanview. Não perca o próximo Urbanview, que vai receber Breno Figueiredo, que responde por iniciativas na área de infraestrutura regulada e projetos de infraestrutura social na Promon Intelligence. Vamos falar sobre implantação de parcerias público-privadas em setores de infraestrutura regulada, como energia elétrica, petróleo e gás, logística e transporte, mineração, águas e saneamento. Bom, eu te aguardo então na próxima quarta-feira, dia 30 de julho, às 17h15, no Urbanview e na Altivia. Até lá. Muito bem, entrevistamos no Urbanview de hoje Celso Martinelli, diretor da YouLiving Brasil Administração Hoteleira, especializado em moradia estudantil. Celso, muitíssimo obrigado pela tua presença no Urbanview. Obrigado, eu que agradeço. Esperamos contar aqui com a sua presença no ano que vem para você contar como é que está o desempenho das suas primeiras Vai tiver os primeiros projetos já em operação. Já fica o nosso convite aqui para a gente comparar e ver depois de um ano e pouco como é que foi, como é que se transmutou isso em realidade. Isso, tá bom. Maravilha. Obrigada Será um prazer. pela participação, Obrigado. Voltamos então na quarta-feira que vem, às 17h15, com mais uma entrevista ao vivo no Urbanview. Até lá.